Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Emmanuel comenta na lição 125 do livro Caminho, Verdade e Vida, filhos e servos. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa, convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmo, porque como os servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem ainda, acima de tudo, que pertencem a Deus. A gente fazer esses estudos das interpretações de Emmanuel, é sempre bom a gente fazer de maneira conjugada com o conjunto da obra do Emmanuel. O Emmanuel, em vários momentos, ele vem nos estimular a que a gente precise dar o primeiro passo, né, para que a gente possa estar dando o primeiro passo na direção do Pai. E esse primeiro passo vai ser sempre matriculando em uma das escolas, uma das instituições religiosas, e com dedicação, para a gente poder estar iniciando um estudo do Evangelho e, ao mesmo tempo, um trabalho no bem. Ele vem dizer para a gente o tempo todo que a maneira da gente sair desse homem velho e se adaptar à missão que a gente nasceu para cumprir aqui na Terra é estudando o Evangelho e buscando afinar esse nosso instrumento com o diapasão do Evangelho. E, ao mesmo tempo, está buscando fazer a diferença na vida das pessoas, tanto materialmente como moralmente. São esses dois caminhos o tempo todo. A lição de hoje já vem dizer para aquelas pessoas que iniciaram já esse trabalho como servos, vai falando, ó, existe o servo e existe o filho. O filho tem mais intimidade, o filho está mais sintonizado com o objetivo final. Aí falando, qual é a diferença então do servo para o filho? Em primeiro lugar, ele fala para a gente, ó, quem está saindo do ponto zero, a gente começa como servo. A gente só vai conseguir alcançar essa posição de filho com tempo, com mais dedicação. Mas peraí, está falando o quê? O que acontece? A terra, todo mundo não é filho de Deus? Todo mundo não é irmão? Como não está dizendo nesse ponto, está falando do ponto de você chegar a compreender Deus e realmente ser um instrumento dele aqui, enquanto ele estiver aqui, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Seja com relação à nossa família de sangue, né? Essa família que é um ciclo reduzido aqui na Terra, mas que a gente sabe que é um ciclo muito maior, né, no mundo espiritual, e nós todos somos filhos de Deus, na verdade somos todos uma grande família. Seja através do nosso trabalho profissional, seja através do nosso círculo religioso, seja através do nosso convívio social também. Então, são várias aí, etapas, né? Mas ele está falando para a gente aqui, né? A gente precisa iniciar, se permitir o primeiro passo, sentir o prazer de estar compreendendo o Evangelho e praticando para sentir os seus efeitos, e sentir o prazer também, o prazer legítimo de estar fazendo a diferença na vida de alguém, de estar sentindo o sorriso, o agradecimento ou não, às vezes até a ingratidão, muitas das vezes, mas o prazer é isso mesmo. Um dia eu também fui ingrato também, deixa que a coisa, vamos trabalhar de maneira incessante para poder estar fazendo a diferença. Ele bota aqui para a gente que os servos, eles começam a experimentar modificações.
mas nem sempre permanecerão ao lado do pai. E diz até por quê. Ele diz para a gente que os servos são pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Então, o que ele coloca para a gente? Em primeiro lugar, os servos, eles são servidores que aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Mas, então tá, e o filho? O filho não sofre aflições, ansiedades, delírios e dores ásperas, não? A gente fica pensando, Jesus, quando foi informado para ele que ele tomaria a via cruz, tem um momento que ele fala, pai, afasta esse cálice de mim, e depois ele fala, não, me perdoa, pai, essa é a sua vontade, eu vou praticar, eu vou até o final. E foi lá até o final, passando por todo aquele martírio. Ele já chegou numa sintonia tão grande com o pai, que é um filho legítimo. O pai está querendo aquilo, ele fez. E, claro, se ele não tivesse tomado aquele caminho todo, que seria de dor, até de ansiedade, de aflição mesmo, naquele momento, ele não seria o que é para a gente hoje, esse símbolo maravilhoso que se tornou na história da humanidade. Então ele tomou o caminho com fé, com confiança, e foi lá e praticou tudo que estava no caminho dele como missão mesmo. Mas ele vem dizer para a gente aqui que a pessoa que ainda não é o filho totalmente, ele vai sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas, mas não dessa maneira. Porque a Via Crucis, ela terminou, e quando terminou, Jesus chegou cheio de luz do outro lado. Cadê a ansiedade, a aflição, delírio e dores ásperas? Teve até ele deu uma titubeada, né, com relação ao que iria passar. Caramba, é isso mesmo? Mas tá bom, fez e chegou feliz do outro lado. Já a ansiedade, a aflição, delírio e dores ásperas daquele que é servo é diferente. Aquele que não chegou ao ponto de compreensão ainda. Por quê? Porque ele ainda está meio dividido entre os interesses de Deus e meio dividido dos interesses mais inferiores aqui da Terra. E, gente, é uma etapa natural que vai acontecer com todo mundo, porque a natureza não dá salto. A gente começa um determinado ciclo de trabalho, mas daqui a pouco, com o tempo, eu vou dar um exemplo aqui, que as pessoas até durante um tempo ficaram achando até que fosse fanatismo, mas não é fanatismo, não, é necessidade mesmo. Mas eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar, fui convidado para trabalhar em presídio, como agente religioso, o trabalho nosso lá era toda segunda-feira. E eu, naturalmente, comecei a me disciplinar para toda segunda-feira fazer prece, jejum de pensamentos negativos, fazer um estudo, porque aquele dia era um dia diferenciado. Eu ia entrar num local que eu acreditava ser um local de muito sofrimento, e é realmente um local de muito sofrimento, não de sofrimento espiritual. Uma vez Chico Xavier falou assim, você chega lá dentro, você vai encontrar muitas mães que cuidam dos filhos, do plano espiritual. Mães já desencarnadas, muitos espíritos cuidando. O sofrimento vem dos encarnados. Aqueles que estão cumprindo pena que tem. Mas eu ficava me preparando para aquele trabalho. Aí depois, com o tempo, eu passei para... Peraí, aí chegando na terça-feira não tem trabalho nenhum, eu relaxava. O que eu preciso, na verdade, é arrumar um trabalho na terça-feira também. Aí daqui a pouco na quarta-feira também. Mas não precisa ser nada assim que vai ocupar muito tempo, não, gente. Às vezes é um trabalho que vai durar uma horinha, mas que por conta de ter aquele trabalho eu quero me preparar durante o dia. Eu começo a disciplinar o costume de me preparar durante o dia para o trabalho que eu vou fazer. Eu já começo a me precaver, me fortalecer moralmente para enfrentar os desafios da vida. Então, naturalmente, a gente começa a colocar, todos os dias agora, eu vou começar a arrumar alguma coisa para fazer, algum trabalhinho para fazer. É um sonho meu, por enquanto, que eu tenho amigos que são aposentados, eu não sou aposentado ainda, mas amigos que são aposentados se dedicam a várias atividades ao mesmo tempo. E segunda-feira vai para um centro espírita, na terça-feira vai para outro, na quarta vai para outro. Mediunicamente se dedicam a um só. Mas no trabalho de doutrinação, de obra social, de assistência social, pode trabalhar em qualquer lugar. Mas mediunicamente se recomenda que seja num lugar só. E vão fazendo esse trabalho. E aí sim você começa a chegar a esse ponto de que agora eu não estou mais preocupado com remuneração, com prestígio, com reconhecimento, com coisa nenhuma disso. Eu estou simplesmente preocupado em trabalhar, simplesmente preocupado em estar servindo de instrumento na mão do Pai. A coisa começa a chegar nesse ponto, mas a gente ainda se encontra muito ainda nesse campo ainda dos servos, né? A gente precisa ainda muito trazer cada vez mais esse sentimento de filho para dentro da gente. E essa diferença que o Emmanuel faz é só para puxar a nossa orelha e para nos orientar qual é o caminho correto que a gente deve tomar. Com o tempo a gente chega lá.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.